Laura Capriglione, alegria grande estar contigo aqui, tudo bem? Muito bom estar com você também, Mauro, muito bom estar com todo mundo aqui. Não vem com anos 70 não, porque nós somos da Pois é. mesmíssima geração e Anos nós somos 70 a dos gente anos estava jogando 80. bola, brincando de boneca. Calma lá, calma lá. Não, 70 a gente estava na USP brigando, no Finalzinho dos movimento anos estudantil. 70, finalzinho, 77, 78. Início dos anos 70, eu estava jogando bola. Laura, queria conversar contigo sobre a questão do Dia Internacional das Mulheres, com algo muito, muito relevante sobre algumas das ministras mulheres, um ministério particularmente relevante por conta da presença feminina, mas antes queria falar contigo sobre a questão da comunicação. A comunicação tem sido um dos principais temas nesse início do governo, um tema crítico, que é como comunicar, né? Como sair da comunicação de bolha, de gueto, da comunicação realizada. Adoro a mídia progressista, mas o fato é que nós não falamos nem para 1 milhão de pessoas, né, cotidiana. Talvez 1 milhão de pessoas no Brasil diariamente. É muito pouca gente. A mídia sindical, adora a mídia sindical, mas ela não tem relevância, né? Então, como é que a gente rompe esta lógica para dialogar com milhões e milhões de pessoas? Como comunicar? Bom, Mauro, isso aí é uma coisa sobre a qual eu me debruço faz um tempão, você também. Enfim, acho que todos os ativistas da mídia alternativa, idem, né? Que é esse fato da gente. Eu não tenho dúvida nenhuma da importância que teve toda essa mídia alternativa, desde a blogosfera lá atrás, o Paulo Henrique Amorim, enfim, querido e saudoso Paulo Henrique Amorim, enfim, pessoas que fizeram a contranarrativa durante o período, particularmente durante o período do golpe, né? Que foi crucial ali a nossa atuação, e eu me incluo, embora em uma pequena parte e tal, mas eu acho que a gente foi de fato fundamentais naquele momento em que toda a mídia estava fechada contra o Lula, fechada contra os negros, fechada contra a comunidade LGBTQIA+, fechada contra os indígenas, fechada e martelando a ideia de criminalizar os movimentos sociais e tal, não sei o quê. Eu acho que, nesse momento, viu, Mauro, eu acho que a gente tem um desafio muito maior, né? Não é menor, não, ao contrário, eu acho que a vitória do Lula coloca desafios muito mais amplos para nós. Nós vimos, por exemplo, que os evangélicos desempenham um papel importantíssimo na ideia de pertencimento por uma parte imensa da população. É lá onde eles encontram reconhecimento, onde eles encontram consolo, onde eles encontram esperança, né? Nesse sentido, né, e você que é um católico e tal, sabe muito bem que esse espaço comunitário, esse espaço do pertencimento e tal, era dado muito pelas comunidades eclesiais de base que faziam uma comunicação alternativa de verdade, né? Quer dizer, eu não falo em comunicação como um fenômeno de jornal, eu falo nessa coisa de falar o coração das pessoas, né? De criar laços, criar vínculos e tal. E eu acho que nós estamos longe disso. Quer dizer, a gente perdeu um terreno gigantesco com o fim, ou pelo menos o enfraquecimento substancial das comunidades eclesiais de base, e o PT se afastou, né, dessas bases e tal. No entanto, as pessoas continuam sofrendo com a fome, com a falta de saneamento básico, com a falta de educação, com a falta de direitos elementares, com a falta de salário, com a falta de, enfim, com a falta disso tudo. E eu acho que chegou a hora da gente levar a sério a ideia de fazer uma comunicação de massa,
ou seja, que saia da bolha, que saia dessas bolhas em que a gente teve durante esse tempo todo e que é um traço da resistência. Quando você está na resistência, quando você está na resistência, você tem que falar com aqueles... Ou, aliás, você precisa preservar o mínimo que você tem. Então, é natural que a gente fale com aquelas pessoas que são mais próximas. Mas agora, eu acho que a gente está num outro momento, é um momento de renascimento do Brasil, união e reconstrução, como diz o Lula, né? Como é o lema do governo. Então, eu acho que bolha é o contrário de união, entendeu? Bolha é o contrário de pertencimento. União é a gente juntar o diferente, juntar o que pensa diferente, o que se reconhece nas diferenças. Então, eu acho que está na hora da gente pegar e tentar construir uma mídia popular. Eu acho que é necessário uma mídia popular. É incrível que o Brasil não tenha jornais populares. Quando a gente vê em toda a América Latina a presença de jornais populares. Aqui no Brasil, jornal popular é sinônimo de jornal de crime, né? Mas não precisa ser assim. Então, eu acho que está na hora de a gente encarar o grande desafio, que é falar para amplas massas e abrir espaço para que essas diferenças se manifestem. Aí eu acho que tem que ser uma mídia, de fato, profissional, uma mídia, de fato, inclusiva, uma mídia que pense no público, né? Porque eu acho que a principal característica da bolha, da gente falar para a bolha, é a gente estar mais interessado na nossa voz do que na voz do que na escuta de quem está atrás de nós, entendeu? Então, a gente fala por jargões, a gente fala por clichês desse ou daquele outro grupo. Enfim, acho que a gente tem que começar a ouvir mais para que a gente possa se comunicar de maneira mais direta com esse público imenso que precisa mesmo de informação para viver melhor, né? Você sabe que isso é um tema que me interroga mesmo, Laura. Eu tenho visto aqui no portal da Fórum, eu atuo até que relativamente pouco no portal Fórum, né? Faço minhas reportagens e tudo, mas minha atuação é mais aqui na TV e agora aqui em Brasília, na direção da sucursal. Mas no portal, o Rovai, a Adri e a liderança, enfim, todos os jornalistas do portal têm feito uma jornada de ampliar a agenda temática do portal da Fórum. Então, sair dessa agenda política institucional para uma agenda que se amplie para o universo do entretenimento, para o universo da cultura, para o universo das questões que estão movimentando a sociedade. E eu fico bem, porque a gente às vezes pensa, né? Quem lê a Fórum é o público de esquerda que está interessado em política. Laura, sabe o que é que bomba efetivamente? Quais são as reportagens que arrebentam a boca do balão? BBB, crime, sexo. Ou seja, a conclusão que eu tenho é: nosso público não é tão diferente assim do público, por exemplo, de um Globo, de um G1, de um UOL. Não, Mauro, eu acho que a gente está vendo a Globo, por exemplo, que durante todo o período do golpe foi um símbolo do golpe, né? Porque ela urdiu o golpe, ela criou o golpe, efetivamente, ali em parceria com a Veja, em parceria com a Folha, em parceria com o Estadão, enfim, aquela coisa toda. Mas você vê, cara, a evolução que a Globo teve no último período, entendeu? Quer dizer, não há como negar, cara. Eu vejo, por exemplo, os programas, apresentadores negros, pontos de vista negros, como nunca houve. Agora, por exemplo, vai estrear, não sei se estreou, uma série que é dirigida por diretores negros, que tem atores negros, que tem roteiristas negros, que tem... Pô, você vê os programas matinais da Globo, falam de BBB, mas falam muito de racismo, falam muito de violência doméstica, falam muito do assassinato de mulheres, que é uma epidemia hoje no Brasil, né? Falam sobre direitos das mulheres, falam sobre empoderamento, ou seja,
não adianta a gente continuar fechadinhos nessa bolha, porque a gente vai perder, enquanto a Globo, com toda a sua potência, está fazendo uma atualização da sua agenda, né? Quer dizer, cara, ou bem a gente abre os olhos para perceber que eles estão efetivamente numa disputa pelo público. Pô, você vê, tem uma novela da Globo que a protagonista é uma mulher evangélica, é uma família evangélica, é um núcleo evangélico. Cara, nunca houve isso dentro da Globo, entendeu? Quer dizer, isso você encontrava o discurso do Edir Macedo, que é outra coisa, mas nessa ideia de uma imprensa, não, de uma mídia que não é segmentada, porque a Record é uma mídia evangélica, ponto. Mas a Globo, que tem sempre teve essa ambição globalizante, né, de envolver tudo, ela teve que fazer esse ajornamento da agenda dela. Ou seja, ou nós crescemos, ou a gente perde, entendeu? Essa enorme janela de oportunidade que se abre com a eleição do Lula, com tudo que o Lula representa, com essa coisa. O Lula foi capaz de construir um ministério que é uma vitrine da diversidade brasileira, não é? Foi capaz de abrir, de fazer um ministério que inspira as pessoas que sempre foram alijadas dos espaços de poder a chegar lá. Então, eu, sinceramente, acho que está na hora da gente crescer, sabe? E mais, eu acho que a gente fez o que dava para fazer. Eu vi até alguém falando aqui, poxa, por que vocês não fizeram isso durante o governo Dilma? Eu reconheço e assumo essa crítica, mas eu acho que não estava tão claro para a gente, entendeu? Quer dizer, os anos do golpe foram muito violentos para a gente sofreu muito, a gente lutou muito, e a gente lutou com as armas desesperadas que a gente tinha. Os jornalistas livres, por exemplo, que eu fiz parte até um tempo atrás, os jornalistas livres eram uma organização que funcionava sem pagar salário, na base do voluntariado, sem dinheiro, sem nada. Agora a gente precisa ser sério, entendeu? Agora a gente precisa oferecer um serviço bacana, oferecer informação bacana, ter gente que ouça, sabe aquele negócio que a Record fala que eu te escuto? A gente precisa ter um fala que eu te escuto, entendeu? A gente precisa não só se medir pelas métricas das redes sociais, mas a gente precisa ouvir atentamente o que as pessoas estão falando, as dores e tal. E é isso, né? Eu acho que o momento é diferente. Eu estou impressionadíssima com o que a Globo está fazendo nesse último período. E é muito rápido o que eles estão fazendo. Eles fizeram uma virada. Pô, quando você pensa que o Ali Camel, que é o bambambam, o chefão do jornalismo da Globo, teve a coragem de fazer um livro cujo nome era Nós Não Somos Racistas. Lembra disso, Mauro? Sim. Ele fez um livro dizendo que não existia racismo no Brasil. Cara, e você vê hoje a Globo assumindo que existe... Eu acho que essa fórmula que virou meio padrão na mídia progressista e entre pessoas de esquerda, de condenar a Globo in totum, né? Porque a Globo, porque o mercado, porque a mídia conservadora, é ótima para discurso, mas não dá conta da realidade, não dá conta do que está acontecendo no país. Né? Não dá conta, cara. É impressionante. Né? Hoje eu olho e vejo assim, o principal veículo lulista do Brasil é a Globo nesse momento. Entendeu? Impressionante isso. É claro que tem divergência, é claro que a Globo defende interesses econômicos que são diferentes dos nossos, mas a convergência na defesa da democracia, na defesa das causas da vida, né, das mulheres, das pessoas negras, das indígenas, tem uma convergência impressionante, realmente, e uma potência, né, Laura? Não dá para negar, né, cara? Não dá para negar. E não dá para negar que isso aí foi uma disposição mesmo, assim,
eu vejo assim, alguém ali falando, gente, ou a gente muda, ou a gente morre. Então, esse negócio de ter uma novela com um núcleo evangélico e a protagonista, que é uma mulher linda, que é uma cantora, que é não sei o que ela. Cara, nós já fizemos isso? Falando sério, nós já fizemos esse tipo de coisa. A gente tem os nossos evangélicos, entre aspas, né? São os caras que estiveram junto com a gente na resistência e tal, não sei o quê. Agora, eles estão fazendo um negócio de trazer isso que é 30% da população para o campo do afeto, não só da disputa política, não só para a disputa de projetos moralizantes, disso, daquilo, mas para uma esfera do afeto. É uma família amorosa, umas pessoas, enfim, que já sofreram tudo, uma família negra, evangélica, pobre, periférica e tudo e tal. Isso, cara, isso não veio por acaso. Deixa eu falar bom, primeiro registrar a nossa Vilma Reis, quinta-feira vai estar aqui com a gente para falar da repercussão do Dia Internacional das Mulheres. Olá, Laura. Bom, Vilma Reis, para quem não conhece, se é que alguém não conhece, é talvez a principal líder da Coalizão Negra por Direitos no Brasil. Laura, coloque foco nas demandas e nas dores do povo. Quero fazer ainda uma fala e vou embarcar na sequência. Estou vendo aqui que o Daniel Mauro, deixa eu só te falar. Mano, você não sabe como me emociona uma mensagem como essa da Vilma, entendeu? Sabe assim? Porra, cara, eu tenho um respeito por essa mulher, uma coisa que... Somos dois. Porra, Vilma, olha, vamos fazer juntas, mano, vamos pensar juntas como é que a gente faz essa mídia popular com foco nesse povo que é maravilhoso. E, cara, Vilma, essa vitória do Lula, nós sabemos, você sabe, que se não fosse o povo negro, a gente teria perdido essa eleição, né? Quer dizer, vamos falar real, não precisamos Quem deu a vitória por Lula foram as pessoas negras e as mulheres, não tem conversa. Exatamente, exatamente. Então, isso marca um novo momento, tanto para as mulheres quanto para os negros, e principalmente para as mulheres negras, né? Quer dizer, que fazem a convergência, fazem o diálogo entre esses dois segmentos tão marginalizados. Então, me emociona muito e eu te agradeço imensamente essa mensagem carinhosa, assim. Ele está aqui na sala de espera, vou embarcar ele para esse segundo momento da nossa conversa. Daniel Cara, tá aí. Legal. Ô, Daniel, tudo bem? Fala, Mauro. Fala, Laura. Tudo bem? E aí, Daniel, como é que você tá, mano? Tudo jóia? Tô bem aqui na luta contra a reforma do ensino médio aqui. Aliás, vocês precisam pautar essa questão, hein? Vocês que são dois grandes jornalistas, né? Precisam dar fôlego para essa história, porque a gente tem uma chance histórica de resolver um problema que, se continuar essa política de ensino médio, o Brasil vai ter uma geração de coaches de Instagram, porque é só isso que é ofertado nas escolas hoje. Exatamente. Acabei de publicar isso semana passada, né, Daniel? Vamos falar hoje. Sim. Só antes de entrar nesse assunto da educação, deixa eu tratar de um assunto, outro que eu tinha combinado com a Laura, sobre o Dia Internacional das Mulheres. Eu quero dizer que, daqui a Célia Soares, as falas da Laura são fodonas, sem rodeio, diretas e precisas, é isso aí. Gente, vocês não sabem o que essa Laura fez. Nossa, lá, acho que anos 90 já. No Notícias Populares, que era um jornal popular, daquele a gente dizia, né? Você torce e sai sangue, né? Jornal só de violência. E ela fez uma revolução no jornalismo popular. Né? Então, quando ela está falando de jornalismo popular, ela sabe, ela já fez. Ela sabe fazer, né, Laura? Foi uma experiência fantástica aquela. Não, e vou falar, hein, Mauro? A gente, naquele período, o NP era aquele jornal não só que espreme e sai sangue, como era um jornal que era assim o megafone da polícia. Então, a gente não. O Notícias Populares publicava o boletim de ocorrência da polícia, até assim, o cabo XYZ levou o cara ali para o hospital e tentou salvar, mas ele já chegou morto e o cara morreu em troca de tiros, e assumia essa narrativa da violência policial, assim, com a maior alegria. Nós acabamos com isso, entendeu? O jornal falava de violência, porque a violência existe, é preciso falar sobre ela,
mas a gente estava sempre problematizando essa questão da violência e da violência policial. E outra coisa que era muito importante é que, nesse período, foi um período de muitas greves operárias. E o NP, nesse momento, virou um farol para falar sobre as greves operárias, coisa que ninguém falava na grande imprensa, e a gente falava direto. Então, eu me lembro daquela cena que você certamente lembra, antiga, das pessoas na frente da banca, aquela massinha de gente lendo o NP afixado na banca de jornal. Cara, isso aí era o melhor Ibope que a gente tinha, né? E a gente ia muito bem, e as pessoas gostavam muito, e se sentiam, e amavam o NP, entendeu? Acho que é isso, a gente precisa ter uma mídia que as pessoas amem, entendeu? Porque a mídia é uma coisa muito perto das pessoas, ela entra na casa das pessoas, o jornal, naquela época, era levado para o local de trabalho e passava por 5, 6 mãos antes de ir para o lixo, antes de embrulhar peixe. Então, tem que ter essa dimensão do afeto também, entendeu? De você acolher as angústias, acolher o sofrimento e tal dessas pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito o NP naquela virada daquele período que acabou a censura e a gente já podia falar muitas coisas, né? Edgar Pitino, aqui do Dataforum, dizendo: minha mãe tinha banca de jornal, o NP era o jornal mais vendido de longe, é isso aí. Exatamente, era o jornal mais vendido em banca, mais que a Folha, mais que o Globo, mais que todo mundo. Em banca, a gente era imbatível. Eu gostava muito, viu, Laura? Eu adorava. Eu era curtia? Eu curtia, adorava o NP. Eu falava com meu avô sobre o NP, e só para dar uma informação reforçando o que a Laura disse. Meu avô, ele era uma pessoa que tinha uma ação muito forte na igreja, né? Coordenado pela minha avó que mandava na casa de longe. E ele era um comerciante local, tinha sido pedreiro, marceneiro, enfim. E ele teve consciência a partir do Notícias Populares, porque ele não tinha consciência política, né? E ele começou a ter consciência das questões relacionadas à abertura, etc., a partir do NP. Então, a Laura ajudou a educar a minha família politicamente. Obrigado, Laura. Legal. Grande mano, assim você me... Eu vou chorar, cara, eu vou chorar. Eu vou estar vivo ainda? Não, infelizmente não, mas era uma grande figura. Quando ele faleceu, foi uma tristeza no bairro. Mas então, o NP foi uma mudança na vida dele, né? Porque ele era um cara da igreja, mas conservador, e depois ele se tornou um cara progressista. Que legal. Maravilha. Parabéns. Deixa eu falar de Dia Internacional das Mulheres, a partir de algo que me emocionou demais logo no início do governo Lula, e que eu queria recuperar, e eu ia ouvir a Laura, mas vou ouvir o Daniel também. Porque é o seguinte, há um protagonismo feminino em todas as áreas. Daniel, que é da educação, sabe disso. As mulheres são maioria no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades, né, na graduação, no mestrado, no doutorado. As mulheres estão se tornando, ou já se tornaram, a elite intelectual do país. As mulheres dominam hoje profissões como o jornalismo. Ontem a Liana Cirilins falou que quem é aprovada em concurso para juiz, a maioria mulheres. A diferença é que elas não estão nos postos de comando ainda, ou estão em pequeno número. E eu fiquei muito tocado, Laura e Daniel e comunidade, logo na posse dessas 3 ministras e da presidenta do Banco do Brasil, como as mulheres, coisa que os homens nunca fizeram, admitiram publicamente, sem fazer reivindicação, sem fazer bandeira, sem fazer luta, sem fazer um discurso, de maneira natural, a sua sexualidade. As mulheres que lideraram a luta contra o golpe, contra Dilma, contra o governo Temer, contra o governo Bolsonaro, nas ruas, chegaram ao poder. Eu falei mais uma vez, são 11 mulheres, devia ser metade, mas são 11, já é um grande avanço, e com uma
possibilidade, sabe, de se apresentar tal como elas são, maravilhosa. Como eu disse, de maneira suave. Então eu trouxe, vamos assistir o que foram essas manifestações da sexualidade dessas mulheres, da sua dimensão afetiva, publicamente, natural, como algo que deve ser, né, depois desse tempo todo de governo fascista, algo natural, algo incorporado ao cotidiano. Ana Beatriz Moser é medalhista olímpica, tem 54 anos, é casada com a senhora Adriana Saldanha, tem 2 filhos, Pedro e Stephanie. Gente, o que é isso? Que maravilha! Olha aqui agora, Esther Dweck. Queria agradecer a minha família, meus pais, Ruth e Jô, que sempre me incentivaram na minha carreira profissional, me ensinaram na prática que as mulheres devem lutar por seus direitos e ter acesso ao que quiserem. Segui a carreira acadêmica dos meus pais, em especial da minha mãe, de economista, mas sei que eles estão muito orgulhosos dessa minha dupla carreira na universidade e no governo. Meus irmãos, Vitor e Denise, seus companheiros, Flávia e Davi, e meus sobrinhos maravilhosos, Maia, que também deve seguir uma carreira na política, né, Maia? Ela adora política, Ilan, Lila e Léo. E as 2 pessoas mais importantes que vão ter que me apoiar muito, ainda mais nessa jornada. A minha companheira, Marília, que além de tudo é uma grande parceira acadêmica, com certeza... Com certeza, os nossos diálogos e companheirismo serão fundamentais para enfrentar os novos desafios. A nossa filha, Helena, que já começou a sentir a minha ausência durante a transição e que espero um dia vai entender o momento histórico que exigiu um pouco da minha ausência nesses seus anos iniciais. Margarete. Colegas artistas, a minha família, que está aqui presente também, meu irmão César representando minha família ali, a Mar, minha companheira que está aqui também, muito obrigada. Também, Margarete. E, finalmente, Tarciana Medeiros, a presidenta do Banco do Brasil. Eu, mulher nordestina, paraibana, mãe, quando fui indicada para ser a primeira presidenta do BB, voltei exatamente para as minhas raízes. Voltei para aquilo que me forma como pessoa e como profissional e agora presidenta do BB. Quando eu recebi a indicação, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a maninha e para a titia. Ainda estava lá no saguão do hotel, presidente. Assim que foi feito o anúncio, eu voltei, liguei para elas, para dizer o quanto elas foram e o quanto elas são importantes na minha vida. Em primeiro lugar, eu quero registrar o meu agradecimento à minha família, aqui representada por Dani, a minha esposa, Yasmin, Ruth, Yasmin, Ruth, Davi, Bezinha, Jax, Maninha e Titia, e junto com elas, as minhas 2 avós Marias. Ai, Laura. Que bom estar nesse lugar, né? Ter chegado aqui, né? Mano, que bom, né, cara? Que lindo que é você ver essa explosão de afeto, né? É uma explosão de afeto, quer dizer, em vez das pessoas estarem se envergonhando dos seus melhores sentimentos, as pessoas estão oferecendo o seu exemplo, né? Oferecendo a sua história de vida, né? Para mostrar que é possível, né? Primeiro, é possível ser mulher e ser presidenta do Banco do Brasil, mas não é uma mulher qualquer, não é uma mulher
acomodada ao estereótipo patriarcal, não é uma mulher oprimida por esse estereótipo patriarcal, ao contrário, é uma mulher que chegou ali, e elas fazem questão de dizer a importância que teve, ou que tiveram as companheiras, para que elas chegassem aonde chegaram. Né? Então, eu acho um exemplo de liberdade, uma homenagem às mulheres incrível, entendeu? Quer dizer, olha como nós podemos, né? E uma homenagem ao amor, né, cara? Porque é disso que se trata, né? Quer dizer, não é que estamos falando só, bom, é um relacionamento homossexual. A gente costuma colocar as coisas em caixinhas, né? É um relacionamento homossexual. Não, é um relacionamento de afeto, de amor, de reconhecimento, né? Enfim, eu acho muito lindo, muito maravilhoso, e tenho muito orgulho desse governo, entendeu? Tenho muito orgulho desse governo porque ele está fazendo isso, né? Quer dizer, eu cheguei a acompanhar a discussão que houve sobre a competência da Margarete Menezes para ser ministra da Cultura, né? Quando, obviamente, ela tem todas as credenciais e mais um pouco, porque ela é uma enorme produtora de cultura, uma gigantesca produtora de cultura, uma mulher que organiza o povo para celebrar juntos. Então, e é isso, né? Elas não fizeram isso apesar de serem lésbicas, elas fazem isso porque são lésbicas, e eu acho que isso é muito bacana, entendeu? Quer dizer que uma pessoa heterossexual não poderia fazer? Não estou dizendo isso. Mas no caso delas, e no caso de milhões de pessoas, né, isso é uma parte constitutiva fundamental do afeto. E se elas podem hoje estar se dedicando ao povo brasileiro como estão, e tenho certeza que elas vão fazer uma diferença, é por causa dessa história de vida delas que elas pegam e tão generosamente abrem para todo o povo brasileiro, para todas as mulheres, para todas as lésbicas, para todos os homossexuais. Eu acho esse governo, se não fosse por nada, por isso já teria feito muito, né? Aliás, só podia ser esse governo, né? É isso aí. Daniel, quer falar desse tema? Não, então. Peço desculpas que eu caí, estou até reclamando aqui com a companhia elétrica, deu um pico de luz aqui em casa. Mas eu acho que a Laura sintetizou bem, né? A gente está vivendo um momento muito grande de transformação. Eu achei muito exagerado, né, acompanhando todo o processo da transição, achei muito exagerado as críticas que surgiram de que o Ministério não era diverso, que o Ministério não cumpria com aquilo que o Lula tinha se comprometido, porque, de fato, está ocorrendo um esforço que é um esforço grande e de uma escolha que foi muito bem construída. Todas as indicações do governo têm sido, inclusive, numa avaliação inicial, as melhores gestoras públicas desse início de governo. É possível dizer, por exemplo, que o trabalho da Margarete, o trabalho da Esther, a Esther, eu conheço ela há muito tempo, trabalhei já com ela, escrevi em livros que ela organizou, e a Esther, ela é uma pessoa que vai ter ainda uma trajetória muito bonita na gestão pública brasileira. E o que a gente observa dentro do governo é que, de fato, existe nesse momento, uma inovação que tem sido dada por essas gestoras. Eu até acho que a gente deveria ter mais mulheres, considerando as mulheres, o trabalho que elas têm feito, né? E a questão da representatividade, eu acho que a gente deveria, inclusive, ampliar a participação. Mas, para esse primeiro passo, logo a gente deve ter reforma ministerial, a partir do ano que vem, né? Para esse primeiro passo, eu estou impressionado com o trabalho e considero que o governo tem feito um reconhecimento fundamental, né, desse trabalho que tem sido feito por elas, e na educação, inclusive, a gente gostaria muito que tivesse uma ministra. Nesse momento é possível dizer que teria que ser uma ministra comprometida com a escola pública, não adianta ser uma ministra que não é comprometida com a escola pública, que era o nome que circulava, né, durante a transição, e que hoje compõe o Ministério da Educação, mas eu estou muito orgulhoso dessas mulheres
e do resultado que elas têm tido e do compromisso que elas têm com as causas de justiça social. Então, nesse sentido, eu estou bastante feliz com o governo Lula, acho que está indo muito bem. Legal. Laura, é impressionante, tem uma revolução acontecendo no Brasil, né? Que é a revolução feminina e negra. Na verdade, aparece menos a revolução indígena, porque os povos originários hoje não chegam a 1 milhão de pessoas, mas é também uma revolução indígena, né? Então, é muito forte o que está acontecendo. Né? E Mauro, se você me permite, eu acho sensacional, é o seguinte, é porque o Lula fez uma coisa incrível, ele reconheceu que essa diversidade não estava mais dentro do PT. Isso é incrível, cara. Ele pegou, chegou e falou, olha, essa emergência indígena, essa emergência das mulheres, essa emergência negra, não estava mais dentro do PT. Aliás, em muitos aspectos, estava contra o PT. A Sônia Guajajara, por exemplo, essa mulher maravilhosa, estava no PSOL, foi candidata à vice-presidência pelo PSOL, e assim várias pessoas. O PT já não estava mais representando essas forças, porque ele se distanciou mesmo desses movimentos sociais. E eu acho que nós estamos num momento muito feliz, porque nós estamos num momento em que esses caras que se criaram a partir dos movimentos sociais, se criaram a partir dos movimentos, do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento, enfim, essas pessoas estão tendo um espaço no governo, inclusive no sentido de atualizar a agenda de um governo do PT, né? Quer dizer, se você vê o ministério da Dilma e se você vê os ministérios do Lula lá atrás, você vê que é completamente diferente o que aconteceu agora, né? Quer dizer, completamente diferente. E todas eu estou vendo aqui as pessoas falando fora Juscelino, fora Juscelino mesmo, entendeu? Mas você vê que tudo que está nos dando orgulho, isso aí é incrível, né? Isso é incrível, né? Quando você olha esse Lula 1, Lula 2 e Lula 3, você vê que essas pessoas não vieram porque fizeram uma carreira dentro do PT, vieram porque foram convidadas a partir dos movimentos sociais, né? A partir da sua intervenção nos movimentos sociais, a partir da sua competência acadêmica, da sua intervenção na academia e tal. Então, eu acho que o Lula tem teve uma grande sabedoria de juntar, não só... Ele não fez aquilo que a gente ainda fez muito, né, nesse governo, mas eu espero que na reforma ministerial, como o Daniel Cara está falando, a gente acerte isso. Ainda fez muitas concessões ao tapete vermelho ou verde lá do Congresso, ao carpete. Mas eu acho que o que há de melhor nesse governo é exatamente aquilo que não veio dos conchavos palacianos, mas que veio da vida real, da vida das pessoas e tal. Eu acho que é por isso que essas mulheres têm essa coragem, esse orgulho, entendeu? De homenagear suas companheiras, de falar da importância que elas tiveram na sua vida, porque não foi fácil elas chegarem lá, entendeu? Não foi fácil, nada foi fácil para essas mulheres. Então, quando elas chegam nesse momento aí, eu tenho certeza que é um momento de glória e é um momento de acerto de contas com a história da própria vida delas. Então, cara, o Lula de fato, é um fenômeno, e eu também espero que na próxima reforma ministerial, a gente tenha uma mulher na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, desculpa, que eu tenho certeza que uma mulher que lute pela escola pública e tal, não sei o quê, concordo com ele, será muito importante para o futuro do Brasil, né? Mas é isso. Gente, já vi aqui no chat Laura Capriglione toda semana, é uma reivindicação, viu, Daniel? Laura Capriglione com a gente toda semana, se ela puder. O Eduardo Moreira aqui dizendo, Mauro, 2 campeões contigo.
mas a Laura é um vulcão em defesa da liberdade, da igualdade e da democracia mais radical. Sou fã, canal Resistentes na área. Laura Capriglione, toda semana aqui, enquanto ela não for chamada para ser ministra. Não, eu não tenho essa grandeza dessas mulheres, não tenho. Legal. Obrigado, viu, Laura? Boa jornada. Meu amor, olha, é uma honra estar sempre aqui com você, com a comunidade da Fórum. Daniel, você sabe que sou tua fã também, fã da tua luta. Mauro, estamos juntos sempre, a gente está junto desde o final dos anos 70, vamos continuar. A luta é grande e agora é mais desafiadora ainda. Mas nós vamos vencer, cara. Estou com muita esperança. Veranice, concordo com Laura, participação semanal. Vou tentar. Vou ver se ela está disponível para ser contratada. Gente, Beijão. Grande beijo para vocês. Tchau. Beijo.